Olá pessoal, dando continuidade ao nosso estudo sobre o estudo da reta, as equações da reta, os vários tipos de equação da reta. A nossa aula de hoje vamos falar sobre a equação reduzida de uma reta. Vimos na aula anterior a equação fundamental, aplicamos a equação fundamental para encontrarmos a equação geral. Vimos também no exercício anterior três modos diferentes, distintos de como encontrar a equação geral de uma reta, partindo da existência de dois pontos. No caso, a definição de ponto A e ponto B. E na aula de hoje nós vamos ver a equação reduzida de uma reta. A partir dessa equação reduzida, nós vamos conseguir identificar dois tipos de coeficiente. O coeficiente angular e o coeficiente linear. Antes de darmos início à nossa aula, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like para que o nosso canal cresça cada vez mais. Vamos à aula de hoje sobre equação reduzida de uma reta. O que vem ser de fato a equação reduzida de uma reta? Veja que aqui eu tenho a equação reduzida de uma reta como sendo mx mais q. Y igual a mx mais q. Isolada o y. Veja que o y está isolado. Professor, o que vem ser esse m e esse q? Nada mais é do que o m ele é o coeficiente angular que nós já vimos em aula anterior. E o q agora, professor? Apareceu mais esse coeficiente, é o coeficiente linear. O coeficiente angular, gente, ele nada mais é do que o número que é encontrado a partir desse ângulo de inclinação que a reta S, no caso, faz com o eixo do x. Nesse caso, o coeficiente m, ele nada mais é do que nós já vimos anteriormente, do que a tangente do ângulo alfa. E agora nós vamos ter o coeficiente linear, que ele é a distância da origem até essa reta tocar o eixo de quem? O eixo do y. Então, essa distância que nós vamos ter da origem até tocar a reta tocar o eixo do y é o que nós chamamos de coeficiente linear. Esse linear, ele condiciona a reta passar sempre por um ponto da reta do eixo do y. Então, não se esqueçam, o coeficiente angular, o coeficiente linear, aliás, de uma reta, ele nada mais é do que a distância da origem para o ponto que corta o eixo do y. Então vamos ver o nosso exemplo de hoje para falarmos sobre a equação geral que nós já vimos e a equação reduzida, né? Complementarmos o nosso assunto. Aqui de cara você tem o ponto A, o nosso ponto A nesse caso, ele é formado pelo menos 5 e o 0. Como assim, professor? Formado pelo menos 5 e o 0. Veja que esse ponto, gente, ele está em cima, ele pertence ao eixo do x. Então, nesse caso, o y ele é 0. Esse ponto B, ele pertence ao eixo do y. Então, o x é 0 e o y ele é 8. E veja que de cara aqui, ó, se eu quisesse encontrar o m, eu já sei que é yb menos ya dividido por quem? Por xb menos o xa. Mas o meu q, que na realidade aqui é o coeficiente linear, veja que ele é a distância da origem até tocar o eixo do y. Distância da origem até tocar o eixo do y. Então, nesse caso, já sei que a distância, o meu q aqui no caso é 8. Vamos já confirmar se esse q de fato ele é 8. Então, vamos ver. Vamos observar como encontrar. Vamos encontrar a equação geral e vamos encontrar a equação reduzida. Para nós encontrarmos, vamos usar a definição aqui de determinante por conta de alinhamentos. Vamos pegar aqui um ponto qualquer dessa reta que nós sempre chamamos de ponto genérico x e y, porque na realidade aqui na equação geral e na equação reduzida você precisa do x e do y. Nesse caso nós vamos ter aqui, só um instante, nós vamos ter aqui o ponto formado pelo x, o y e o 1, que é da regra. Vamos ter o ponto A em ordem, formado pelo menos 5, o 0 e o 1 da regra, e o ponto B formado por 0, 8 e 1 da regra. Lembrando a vocês como resolver isso aqui, vamos levar o 0 e o 1 para a parte superior e trazemos aqui o x e o 1 para a parte inferior. Isso aqui nós chamamos de diagonal principal, nesse caso o y vezes 0 aqui vai dar 0. X vezes 0 vezes 1 aqui nós vamos também ter igual a 0. E aqui menos 5 vezes 8 nós vamos ter menos 40. Diagonal principal. Subtraído da secundária nós vamos ter aqui menos 5y. O menos aqui é da fórmula, não esqueçam disso. E aqui nós vamos ter 0 vezes 1 vezes 1, você vai ter igual a 0.
E aqui você vai ter x vezes 8 vezes 1, você vai ter 8x. Tudo isso aqui, por eles estarem alinhados, tem que ser igual a zero. Não esqueçam disso. Zero não vai alterar nada, menos 40. Esse menos vai mudar o sinal de dentro aqui, vai ficar mais 5y. E esse menos muda esse sinal aqui, o zero não vai alterar, vai ficar menos 8x. Isso aqui igual a quem? A zero. Organizando, que isso aqui não está organizado na forma geral, o x vem primeiro, então eu não estou mudando de lugar, só estou organizando. Menos 8x mais 5y, menos 40. Isso aqui igual a quem? Igual a zero. Vamos dividir tudo isto aqui por quanto, professor? Dá para dividir, professor? Observe que daria para dividir tudo, o 40 e o 8 por 8, mas o 5 não dá. Então, nesse caso, especificamente nesse caso, a equação geral ela fica desse modo. Ou lembre-se daquela aula anterior sobre a equação geral. Se eu quiser encontrar uma congruente ou semelhante, ou que seja equivalente a essa equação, eu multiplico isso aqui tudo por menos 1, tudo por menos 1, e você vai ter aqui 8x menos 5y mais 40, isso aqui igual a zero. Veja que tem situações que vai ser necessário fazer essa multiplicação por 1. Então, nesse caso aqui, por menos 1, desculpa, é o que nós chamamos de equação geral. Já respondemos uma parte. Vamos agora para a equação reduzida. Como seria a reduzida, professor? Simples demais. É a partir da geral que nós vamos encontrar a reduzida. Como? Nós temos aqui, veja, eu tenho aqui 8x, vou pegar essa aqui de baixo, 8x menos 5y mais 40, isso aqui igual a zero. Vamos isolar o y, porque aqui está isolado o y. Então aqui vai ficar menos 5y igual. Esse que está mais vem para cá menos 8x. E esse que está mais... Aqui é um 40, desculpa, gente. Aqui mais 40 vem para cá menos 40. Vamos multiplicar tudo por menos 1. Nós vamos ter aqui 5y positivo. E aqui você vai ter 8x positivo e mais 40 positivo. Nesse caso, isola o y, vai ficar 8x. Esse que está multiplicando vem para cá dividindo. E você vai ter 40, esse que está multiplicando vem para cá dividindo. Então, o y vai ser igual a 8x sobre 5, mais 40 dividido por 5 igual a 8. Veja, nesse caso aqui especificamente, veja que quem é o nosso m? O nosso m ele nada mais é do que está próximo do x. Olha que ele está próximo do x. O m ele é igual a 8 quintos. E o Q, que é o coeficiente linear, ele é o termo independente. Nesse caso aqui ele vale quanto? Ele vale 8. Então veja que de fato ele vale 8 de maneira direta. Se você estiver resolvendo a questão e estiver pedindo o coeficiente linear, você já encontra de maneira direta. Se estiver pedindo o coeficiente angular, você pode usar essa fórmula. Essa fórmula que nós já vimos em outras situações. Veja, eu posso resolver esse mesmo coeficiente angular, caso peçam na questão, usando essa fórmula sem precisar fazer essa jogada toda. Que é o nosso YB aqui no caso? É 8. 8 menos o nosso YA, que é 0. Nesse caso, 8 menos 0. O nosso XB, que é 0. Subtraído de quem? Do nosso XA, que é quanto? Menos 5. Só que aqui, menos com menos dá mais. 8 menos 0 aqui vai dar 8. E 0 mais 5 aqui você vai ter. Então, veja que, de fato, o coeficiente angular da reta é 8 quintos. Você pode fazer ele usando a reduzida, como você pode fazer usando a fórmula que a gente já viu em outras situações. Então, não se esqueçam. Tem essa dica de usar a equação reduzida para encontrar o coeficiente angular e o coeficiente linear de uma reta. Próxima sequência de aula nós vamos ver a equação paramétrica e a equação segmentária de uma reta.